invisível, poderoso e tremendo. Eles queriam uma estátua para poder adorar, porque as outras nações tinham. Porque é difícil quando a pessoa fala para você: aonde está o teu Deus? Aí você vai falar como o apóstolo Paulo: o meu Deus está no céu e faz tudo o que lhe apraz, tudo o que lhe agrada. Amém? Se você veio nessa noite, você que está em casa e está querendo um sinal, está querendo uma resposta para tomar alguma decisão na sua vida, preste atenção na palavra, que Deus vai dar a resposta que você precisa. Amém? Então vamos orar. Pai, no nome poderoso do Senhor Jesus Cristo, nós nos colocamos, Senhor, diante de Ti nesta noite. Ai, Espírito Santo, eu não sei como Teus filhos chegaram aqui neste lugar, mas eu só sei de uma coisa: que o Senhor conhece o nosso deitar e o nosso levantar, e não há nada encoberto aos Teus olhos. Todas as coisas são nuas e patente aos olhos de quem um dia nós vamos dar de conta. É esse Deus, meu irmão, que você serve. É esse Deus, minha irmã, que você serve. É um Deus que conhece o teu deitar e o teu levantar. Ah, meu irmão, a tua oração está sendo respondida. Se você veio aqui nessa noite, eu creio que você veio porque você está esperando um milagre, você está esperando algo da parte de Deus. Creia que Deus vai trazer um milagre para você. Creia que Deus vai manifestar no momento da mensagem, no momento do louvor, no momento da adoração, no momento em que teus filhos estiver adorando. Ah, meu querido irmão, começa a adorar esse Deus. Começa a louvar a esse Deus. A palavra do Senhor diz lá no Salmo 70, o salmista Davi estava aflito, angustiado, e ele fala: Senhor, apressa-te em me ajudar. Então, se você está com pressa, Deus vai te dar a resposta. Mas também antes, no Salmo 40, o salmista Davi, ele fala assim: esperei com paciência no Senhor. Não espere em homem, irmãos, não espere em pessoas, espere nesse Deus, esse Deus que conhece todas as coisas, esse Deus que vê a aflição do seu coração. Então, Espírito Santo, nessa noite, vai queimando todo o mal, vai tirando toda essa angústia, vai tirando todo esse desespero, vai queimando, Pai, toda essa dor de cabeça, essa fadiga, esse espírito acompanhante que vem do local de trabalho, aonde o teu filho está com uma nuca pesada, vai sendo queimado. Espírito Santo, vai queimando todo esse mal. Ore, meu irmão, começa a repreender o mal. A autoridade Deus nos deu para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada nos causará nenhum mal. Comece a orar, comece a repreender o mal, comece a dizer: Senhor, eu não aceito isso na minha vida. Ah, vai tirando essa enxaqueca, vai tirando essa dor nas costas, vai queimando todo esse mal. Senhor, nós oramos porque nós cremos na vitória, e eu profetizo que Deus vai falar com você nessa noite. Você que está em casa também, Deus vai falar com você, porque você está esperando um sinal, e nessa noite Deus vai dar o sinal que você precisa. E quantos crê, aplaude esse Deus. Exalte esse Deus, a esse Deus que te ama, a esse Deus que te conhece, a esse Deus que sabe. Olha comigo, você que trouxe, no livro de Ruth. Livro de Ruth. Nós vamos ler o capítulo de número 3. Livro de Ruth, capítulo de número 3, a partir do verso de número 1. Ruth, capítulo 3, verso 1, que diz assim: E disse-lhe Noemi, sua sogra: Minha filha, não hei de buscar descanso para que fiques bens? Ora, não é Boaz cujo as moças estivesse dessa ou de nossa parentela?
eis que esta noite debulhará cevada na ira. Levanta-te, perfuma-te, veste os teus vestidos e desce a ira. Porém não te deis ao conhecer o homem até que tenha acabado de comer e beber. E há de ser que quando ele se deitar, notarás o lugar em que se deitar. Então entrarás, descobrir-lhes os pés e te deitarás. E ele te fará saber o que deves fazer. Verso 5, e a gente finaliza. E ela lhe disse: tudo quanto me disseres, farei. Tudo quanto me disseres, farei. Curve a sua cabeça só por um instante. Curve a sua cabeça, feche seus olhos. Senhor, esta igreja é sua. Esta palavra é sua. O Senhor tem falado conosco de uma forma especial desde que esse culto começou. Nos louvores aqui já entoados. O meu pedido é: fala agora por intermédio da tua palavra, Senhor. Se o Senhor quiser corrigir, corrige. Mas nós precisamos ouvir a tua palavra, pois ela é a direção que nós precisamos, Senhor. Trabalhe de uma forma especial. Se porventura o Senhor quiser me usar de misericórdia, Senhor, para com a minha vida, entregar alguns oráculos, algumas revelações diretas do Senhor para alguém aqui, estou aqui disponível para isso, Senhor. Fala com a tua igreja. É o meu pedido, o meu agradecimento em nome de Jesus. Amém. Olha aqui para mim. Tudo que nós acabamos de ler é um dos livros do Antigo Testamento que é composto por um maior teor de uma sistemática que na teologia, que é a matéria que estuda todos os assuntos sobre Deus, é chamado de teoria da tipologia. Diga comigo, tipologia. Pastor, o que é uma tipologia? Vou te explicar isso aqui. A tipologia bíblica é a comparação de um acontecimento, de um personagem do Antigo Testamento, com um acontecimento e um personagem do Novo Testamento. Então todas as vezes que eu ouvir um pastor, um pregador falar sobre tipologia, você vai se lembrar que a tipologia é a teoria que mostra-nos duas comparações, de um personagem, de um acontecimento do Antigo Testamento, com um personagem e um acontecimento do Novo Testamento. No caso, o livro de Ruth tem uma tipologia muito grande e poderosíssima para a igreja, porque só no livro de Ruth nós temos essa teoria da tipologia na comparação de um homem que, segundo o livro de Ruth, é chamado de Boaz. Diga comigo, Boaz, na pessoa de Jesus Cristo. Lembra que eu disse que a tipologia é a comparação de um personagem do Antigo com um personagem do Novo? Boaz, ele vai ser comparado aqui no livro de Ruth à pessoa de Jesus Cristo. Por quê? Porque lá, nos dias dele, ele é chamado, que a língua hebraica chama de Gaal. O que é um Gaal? O Gaal é o pagador de uma grande dívida. É alguém que tem condições de pagar uma dívida grande que alguém não tem condições de pagar. E exatamente isso o conteúdo do livro de Ruth. Uma família endividada que no final vai ser dizimada e só sobram duas mulheres endividadas ao extremo. Voltando para sua cidade de origem, elas precisam recomeçar, mas não têm condições de pagar a grande dívida que a família tinha. E aqui que Boaz, o Gaal na língua hebraica, entra em ação, porque ele vai pagar a dívida que Noemi e Ruth tinha para pagar, mas não tinha condições. Essa história está ligada ao tempo dos juízes. Se você ler um pouquinho antes do livro de Ruth, você vai encontrar o livro de Juízes. Os dois livros são na mesma época, um período que é chamado de período teocrático, teocracia, governo de um único só Deus, que durou na história 350 anos. E exatamente aqui Israel estava distante de Deus, e Deus precisava trazer, pastor Almir, Israel de volta.
Quando você lê o início do livro de Ruth, a informação que nós temos é que para trazer o povo de volta, Deus precisou fechar as portas do céu. Diga comigo, fechar as portas. Eu sei que alguém não vai dar glória a Deus, mas eu preciso dizer isso. Por que Deus precisou fechar as portas? Porque às vezes a porta aberta afasta, mas a porta fechada traz de volta. Tem gente que se perde na porta que Deus abre. Tem gente que se perde no milagre que Deus deu. Tem gente que se perde na bênção que pediu tantos anos para Deus, e quando Deus entrega, ela se perde na própria bênção. Então tem horas que o milagre não é a porta aberta, o milagre é Deus fechar a porta, porque a porta fechada traz alguém de volta. A porta fechada traz alguém de volta. E quando você lê o versículo 1, o texto começa com a seguinte palavra: e sucedeu. Diga comigo, sucedeu. Para quem não sabe, essa é a palavra mais perigosa da Bíblia. Qual, pastor? Sucedeu. Não é nem pecado, não é nem diabo. A palavra mais perigosa é essa, sucedeu. Em algumas traduções, e aconteceu. Em outras, e houve. Pastor, por que essa palavra é a palavra mais perigosa? Porque todas as vezes que você encontrar ela em qualquer texto da Bíblia, seja no Novo Testamento ou no Antigo, pode ler o final da história, porque o resultado é tragédia. Quando você lê a palavra sucedeu, pode ler o final da história, que tem alguém chorando, ou é morte, ou é alguma desgraça que aconteceu. Interessante que o versículo 1 começa exatamente dessa forma: e sucedeu nos dias em que os juízes julgavam a terra. Lembra que eu disse que Ruth está incluso no livro de Juízes? Então esse período aconteceu exatamente no período em que os juízes julgavam a terra. Aí o escritor coloca uma vírgula e diz assim: e houve uma fome. Diga comigo, fome. Por que houve fome? Lembra que eu disse que era o tratamento de Deus, fechar e Deus não fechou a porta de baixo, pastor Almir. Deus resolveu fechar a porta de... Uma coisa é quando as portas de baixo estão fechadas, irmão. E sabe quem pode fechar as portas de baixo? Os homens. Mas a dura coisa para alguém não é ter a porta de baixo, que os homens têm o controle, é ver a porta de cima fechada. Quer ver só como o problema não é a porta de baixo e a porta de cima? Se a porta de baixo estiver fechada, tranquilo, porque a de cima se abre. De cima é Deus. Agora, se a de cima estiver fechada, as de baixo também não se abrirão. Lembra do paralítico de Marcos capítulo 2? Quando ele veio até a casa onde Jesus estava, na cidade de Cafarnaum, diz a Bíblia que era tanta gente na porta que era impossível chegar até Jesus. Em outras palavras, a porta estava fechada. Aí alguém teve uma ideia e disse assim: já que não dá para entrar por baixo, porque os homens não deixam, vamos descobrir o telhado e entrar por... Eu não sei se você pega essa palavra, mas quando os homens fecharem para você as portas de baixo, Deus, o teu Deus, te abrirá uma entrada por cima. Quantos acreditam no poder desta palavra? Levante a sua mão para adorar, porque nessa noite, esse ano de 2024, esse mês de novembro, talvez o que você encontrou foi portas de baixo fechada, mas Deus te trouxe aqui para te dizer: enquanto os homens fecharem as portas de baixo, eu, o Senhor, te abrirei uma porta secreta em cima. Quantos acreditam nisso? Levante a tua mão e glorifique o nome de Jesus. Tem uma porta se abrindo para alguém aqui hoje. Se você crê na profecia da palavra revelada, diga para 3 pessoas: tem uma porta se abrindo para você aqui hoje. Tem uma porta se abrindo para você aqui hoje. Alguém fechou, alguém trancou, alguém até te queimou, mas Deus esta noite está abrindo uma porta em cima para você. E o prazer dos homens são esses. Qual, pastor? Impedir a nossa passagem. Por isso que aquelas pessoas oprimiam, ao ponto do paralítico ter que entrar por cima. Quando Deus viu que o povo estava distante, Deus disse: vou fechar a porta de cima. Por quê? Porta fechada traz o povo de volta. E aqui que você começa a entender a história do livro de Ruth. Porque quando Deus fechou a porta, parou de chover. Parou de... Se não chove, ninguém planta. Se ninguém planta, ninguém colhe. Se ninguém colhe, ninguém
Deus sabe ou não sabe trazer alguém de volta? Então tem hora que tem coisas que não são provas, não é dificuldade, não é problema, é Deus trabalhando para te trazer. Eu vou te falar de uma forma bem explicada. Sabe a situação que você não está aguentando mais? É Deus trabalhando para te trazer de volta. Sabe esse problema que você não está suportando mais? É Deus trabalhando para te trazer de volta. Sabe essa situação que está te angustiando, está tirando o teu sono? É Deus trabalhando para te trazer de volta. E se não der glória agora, a carapuça serviu. Por quê? Porque na prova você ora mais, na luta você se dedica mais. Crente, quando está passando dificuldade, de vez em quando está com a Bíblia aberta, procurando ouvir de Deus uma resposta. Agora a porta aberta te deixa relaxado, te deixa afastado, mas a fechada te traz de volta. Eu estou pregando aqui, minha irmã, e estou olhando para a senhora aqui de verde, e eu vi uma placa aqui, ó, no peito da senhora, e uma frase muito grande que piscava assim, ó, e está piscando nesse exato momento, e escrito está assim, ó: acalma-te. Deus não perdeu o controle. Eu não sei do que eu estou falando, porque é o pai falando com uma filha sua. Descansa o seu coração. Essas noites que às vezes a senhora perde e do nada acorda e não consegue voltar mais dormir. Se eu estiver mentindo, me chame de mentiroso aqui agora. Deus te manda te dizer: entregou para mim? Descansa. Porque enquanto você descansa, eu trabalho. É tão prova que Deus está falando com a senhora que hoje, essa noite, essa madrugada que está próxima de chegar, vai ser a noite mais tranquila de sono que Deus vai te dar. Porque 2024 ainda é ano de contar que eu sou Deus que realiza o milagre dentro da tua família. Assim diz o Senhor. Entregou para mim, descanse. Nem que eu tenha que quebrar, mas eu trago de volta. Dá um abraço nela ali, irmã. Dá um abraço nela, a senhora ali, ó. A senhora, dá um abraço nela. Isso, vai lá e abraça. Abraçou do lado, mas abraça do outro lado. Porque Deus manda ela acalmar o coração hoje. Enquanto ela ouve esta palavra, eu estou indo lá agora, trabalhando de uma forma que a senhora não irá entender. Tem alguém que veio dar glória a Deus aqui, irmão? Tem alguém que veio adorar a Deus? Tem uma presença nessa casa aqui. Tem uma graça de Deus aqui no nosso meio. A porta de cima fechou. E sabe qual é o problema quando a porta fecha? A gente quer fazer as coisas do nosso jeito. A gente quer fazer da forma que a gente entende que vai dar certo. E foi assim que se iniciou a história do livro de Ruth. Porque quando fechou, pastor Almir, a porta de cima, aparece um personagem chamado Elimeleque. Como que era o nome dele? Elimeleque disse assim: não, peraí, a porta de cima fechou, então eu preciso tomar uma atitude por conta própria. Olha aí, o primeiro erro de alguém é tomar atitude por conta. Você não pode fazer do jeito que você quer. A pergunta é: você já consultou a Deus o que você deve fazer nesse período de crise? Porque quando Elimeleque viu que a porta estava fechada, ele arrumou as malas, chamou a esposa Noemi, passou a mão nos filhos que ainda eram adolescentes, Malom e Quilion, e partiu inerrante. Sabe o que significa a palavra inerrante? Sem direção. Dura coisa é quando nós tomamos atitude sem direção nenhuma. Mas eu viajei 1h30 para dizer para alguém que Deus esta noite vai dar um direcionamento. Tem uma direção de Deus para alguém aqui hoje. Levanta essa mão para pegar essa palavra. Tem uma guia de Deus. Deus não vai te deixar perdida. Haverá um direcionamento de Deus para alguém aqui. Não é do jeito que você quer, não é da forma que você acha que vai dar certo. Porque Elimeleque arrumou as malas e partiu. Sabe para onde ele foi? Para a cidade de Moabe. Diga comigo, Moabe. Tudo que vinha de Amon e Moabe não prestava, irmão. Eles eram irmãos de sangue. A única restrição para que tudo que viesse de lá não prestasse foi o nascimento de uma moça que leva a temática do livro, Ruth. Esse povo aqui estava tão distante de Deus que o próprio Deus impediu eles que entrassem dentro da igreja 10
gerações. Quantas gerações? Só para você entender um pouco como é que esse povo estava tão distante de Deus, que uma geração é 70 anos. 10 gerações? 700. Pensa num povo cruel, trocento sanguíneo, povo que praticava a prática de idolatria, praticava a prática de sodomia, homens que se relacionavam com homens, mulheres que se relacionavam com mulheres, e por aí afora. O pecado cheirou diante das narinas de Deus como um odor, até que Deus destruiu a cidade de Sodoma e Gomorra. E é para lá que Elimeleque levou a sua família. E sabe qual é o problema? Eu sei que alguém não vai dar glória a Deus com isso. O problema não é quando você vai sozinho. O problema é quando você leva alguém que não tem nada a ver com você. Porque essa atitude que você está querendo tomar pode colocar a vida de alguém em risco. Elimeleque não foi sozinho. Elimeleque saiu sem direção e levou a sua família. E quando ele chega em Moabe, a Bíblia é clara em dizer que não passa muito tempo, logo Elimeleque morre. Diga comigo, morreu. Porque toda atitude pautada em decisões próprias, o resultado é morte. Quando ele morre, Noemi precisava urgentemente voltar para a cidade, mas pelo contrário, ela permanece no erro do marido e fica na cidade de Moabe. Os filhos se casaram com moças da terra de Moabe, até que o escritor escreve dizendo que 10 anos se passaram. Quantos anos? E morreu também os meninos Malom e Quilion. Parece que havia uma palavra de maldição sobre aquela família, uma maldição hereditária. Morreu o pai e agora morreram os filhos. Nós não temos aqui no texto apresentado a forma, mas tudo nos entende que essa morte foi por causa da atitude do pai, e aquela maldição insistiu em prevalecer naquela família. Mas eu vim aqui dizer para alguém essa noite que está precisando ouvir isso de Deus: toda a maldição que teus avós carregaram, teus pais carregaram, não vai passar para a tua vida. Era para você ter dado glória. Eu estou dizendo que essa noite, quarta-feira de libertação, é noite de Deus quebrar maldições hereditárias. Alguém recebe essa palavra, pelo amor de Deus? O diabo se utilizou da vida dos teus antepassados, a tragédia predominou na tua família, mas assim diz o Deus desta igreja: eu vou honrar o meu nome através da tua geração. Quem pode adorar? Aplauda Jesus, glorifique a Jesus, adore a Jesus aqui esta noite. A maldição predominou sobre aquela família, ao ponto de Malom e Quilion morrerem também. E olhe para mim, que aqui você começa a entender tudo. Porque a história começou com um homem, 2 meninos e uma mulher. E agora a história termina e dá continuidade com 3 mulheres. Uma senhora que estudiosos e sábios da Bíblia dizem ter 90 anos de idade. E 2 moças que tinham entre 18 e 22 anos de idade. Quem eram elas, pastor? Orfa e Ruth. Diga comigo, Orfa. Diga Ruth. Pensa num desespero. 3 mulheres. Quantas mulheres? Pastor, por quê? Qual é o problema de ser mulher? Naquela época, a mulher era descredibilizada pela civilização. O único ofício de uma mulher, grava bem isso, era ir no poço, buscar água e levar água para casa. E não era um serviço fácil, porque o jarro que se utilizava, chamado cântaro, vazio, pesava 15 quilos. Cheio, 25, 30 quilos. Então, ou seja, era duro, era doloroso ir na fonte, no poço, buscar água e levar água. Só quem carrega o peso sabe o peso que carrega, irmão. Por isso, quando você vê alguém carregando algum peso, não diga que é leve, porque talvez seja leve para você, para ela talvez não seja. Só que um belo dia, aquela mulher encontrou Jesus no poço onde ela ia todos os dias. E se não der glória a Deus, está afastado da igreja. Porque quando ela encontrou com Jesus, ela não levou mais o peso para casa. Tem uma mão levantada para receber esta palavra? O cântaro pesado que você trouxe da sua casa para a casa de Deus, hoje não volta para a tua casa com você. Todo fardo pesado fica no pé da fonte hoje.
O único serviço da mulher era buscar água. Pastor, mas peraí, vem cá. Não tinham leis que amparavam as mulheres? Só uma lei que quem assinou foi Moisés. E sabe o que essa lei dizia? Que as mulheres viúvas, os órfãos e os pobres deveriam ser amparados pelos mais ricos. Isso era lei e era irrevogável. Só tem um único detalhe: o único direito que uma mulher viúva tinha, pastor Almir, no que tange a sobrevivência, era chegar no pedaço de terra de alguém e colher frutos que estavam no canto da terra. Sabe quando o fruto está muito maduro e ele cai do pé sozinho? Quem já pegou fruto no chão bom? Levanta a mão. Quando o pé de manga está carregado, ele cai e a manga fica ali. Se não estourar, dá para ser aproveitado. Aquilo que cai ali, segundo a lei de Moisés, era o que ia para a mesa de uma mulher viúva. Ela não podia colocar a mão no pé e pegar o melhor fruto. Ela só podia colher o que estava no canto da terra. Era essa lei que amparava essas mulheres. Só que um dia, um mercador, vendedor de mercadoria, atravessou a cidade de Belém de Judá para Moabe, com uma notícia. Qual, pastor? O inverso do que se aconteceu no início. Porque se no início Deus fechou a porta, agora não se sabe por quê, Deus resolveu abrir a porta. Eu estou dizendo que o Deus que fecha também era para ter dado glória a Deus. Vai dar glória ou vai levar isso aqui para casa, irmão? Estou dizendo que o Deus que fecha também. Pastor, por que ele fecha e abre? Porque João falou lá em Apocalipse que ele fecha e abre porque ele tem o poder da chave. Você está preocupado com gente que tem o poder da porta? Eu vim te apresentar um Deus que tem a chave, meu filho. Então vai para casa, deita a cabeça no travesseiro, dorme tranquila, porque o Deus que você está adorando aqui hoje, Ele não tem o controle da porta, Ele tem o controle da chave. Quando Ele quer abrir, ninguém fecha, e quando Ele quer fechar, ninguém abre. Levanta essa mão direita lá em cima, porque o que é ligado na terra é ligado no céu. Procure um crente pentecostal aí do teu lado. Procure um crente positivo. Pastor, não dei sorte hoje. Quem sentou do meu lado está mais gelado que Campo do Jordão. Troca de lugar, olha para outro. Pastor, quem sentou do meu lado está mais negativo do que minha conta na Nubank. Então olha para o outro. Mas olha para ele com cara de leão. Faz cara de leão. O irmão é cara de leão, não de geleia derrubada no chão. Troca essa cara aí. Pelo amor de Deus, a gente está em culto pentecostal. Levanta a mão direita, firma o olhar na bola do olho dele e diga assim: o Deus que fecha, abre. Bate na palma da mão dele e diga: o Deus que fecha, abre. Se ele der glória, porque Deus já começou a abrir coisas fechadas na vida dele. Estão se abrindo hoje. Quem pode adorar? Quem pode adorar? O Deus que fecha, abre. O Deus que fecha, abre. O Deus que fecha, abre. A porta abriu de novo. Como? Não se sabe. Porque tem coisas que não se explicam. Deus resolveu abrir e abriu. Um mercador, vendedor de mercadorias, atravessou a fronteira e trouxe a boa notícia. Enquanto tem muita gente portadora de más notícias, Deus sempre tem alguém que vai aparecer no teu caminho. Eu não sei se você pega isso, mas a boa notícia está chegando. A boa notícia está e não vai demorar. Está entendendo? Não vai demorar. Seja firme. Não fica triste comigo. Deixe de inconstância. Deixa de oscilação. Não sou eu o Deus que fiz a promessa? Abre a sua mão direita. Por que tu duvidas? Não sou eu Deus que cuidei de tudo até hoje? Não vão envergonhar o teu nome. Sou eu o Senhor que irei dar as condições necessárias.